de hoje com o tema Contabilidade nas Pequenas Empresas. Eu me chamo Gabriele, sou aluna de Ciências Contábeis do 7º período, minha amiga Vitória também, e nós vamos tratar esse assunto aqui com vocês hoje. Então, o que é contabilidade? A gente já sabe o que é contabilidade, né? É a ciência que registra, analisa os fenômenos que vão afetar o patrimônio de uma entidade. Mas o que é uma pequena empresa, uma microempresa, um MEI? Como que eu vou diferenciar isso tudo? Gente, tem uma lei para isso, que é a Lei das Micro e Pequenas Empresas, lei geral delas, né? Também conhecida como Lei Complementar número 123 de 2006. Ela vai definir essas empresas de acordo com o faturamento anual delas. Então, para você ser uma microempresa, você tem que ter um faturamento anual de até R$360 mil. Para ser uma pequena empresa, um faturamento anual de entre 360 mil e 4,8 milhões. E o MEI, que é um caso à parte, novo até, ele é um faturamento menor, que é de até 81 mil de faturamento anual. Essa lei, ela também agrega sobre o Simples Nacional, que é um método, né, um regime tributário para esses tipos de empresa. Ele tem como intuito facilitar os processos tributários dessas empresas, por elas serem menos complicadas que uma SA, que uma empresa grande. Então, o Simples Nacional tem esse intuito de facilitar ali a tributação dessas pequenas empresas. E aí, só não vai poder ser, de acordo com essa lei, só não vai poder ser pelo regime do Simples Nacional as seguintes empresas: as que têm filial, sucursal ou sócio no exterior, se ela for uma cooperativa, se ela foi constituída por sociedade de ações, se ela tem capital em órgãos públicos ou se ela exercer atividades de serviço financeiro. Nessas situações, o Simples Nacional, o microempreendedor ou o pequeno empreendedor, ele não pode optar pelo Simples Nacional. Inclusive, acho interessante a gente falar aqui um pouquinho sobre as diferenças do microempreendedor individual, que é o MEI, e uma microempresa, porque o nome é meio parecido, mas na realidade é bem diferente. Porque em vários aspectos, desde a abertura da empresa, é muito diferente, porque o MEI, você pode criar um MEI pelo site online, é muito fácil. Agora, para você criar uma microempresa, tem todo aquele processo de ir junto com o governo federal, arrumar alvarás, licenças. Normalmente você precisa de um contador, com certeza, nesse método de abertura. Já do MEI, você mesmo quer ser um empreendedor, você mesmo pode abrir no site. Quanto ao número de funcionários, é muito diferente, porque o MEI ele só pode ter um funcionário ganhando até um salário mínimo ou piso para aquela função que ele vai exercer. Já uma microempresa, ela pode ter uma equipe, né, de funcionários. No faturamento é bem diferente, né, como a gente já viu, porque um é até 81 mil, o outro é até 360 mil. E então é totalmente diferente. Quanto às atividades, também não é qualquer ramo que você pode ter um MEI, não, tá? Ela tem que ver de acordo com o CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, se enquadra para ser um MEI. E aí, gente, vamos falar também agora um pouquinho sobre os princípios da contabilidade. Vocês já estão cansados de saber, já sabem de cor salteado quais são os princípios, mas tem um princípio
que é muito fácil de ser burlado por um microempreendedor, por uma microempresa ou por uma pequena empresa que não tenha conhecimento de como a contabilidade é importante na nossa vida. Vê esse vídeo exemplo aqui e vê se você consegue ver qual é esse princípio que foi afetado, que não foi seguido. Oi, amiga, tudo bem? Tô joia. Ai, que beleza! Que dia? Amanhã é dia 10? Meu Deus, esqueci de pagar a faculdade. Tem esse... Nossa, sapato, esqueci completamente. Então, tem a pizzaria, né? Hoje a gente vendeu, foram 12 pizzas. Graças a Deus. Não. Dá sim. A moça vai passar amanhã? Então eu deixo o dinheiro aí com você. Eu vou ter que pegar da pizzaria, amiga. O que eu posso fazer? Não tô com dinheiro agora. Meu, não tô. Mas a pizzaria é minha, então o dinheiro é meu também, ué. Então tá. Não, de boa. Mas e aí, me conta, como que foi seu dia? 170. Nossa. O armazém aumentou, hein? Sem conto. Senhor. Aqui. Total das notinhas, 470. Quanto que eu vendi? Tá aqui. 750 reais. 705. Não. Vou contar de novo. Maria. Pastor. João. Rafael, Daniel. Paola. 750. Fazendo a calculadora. $750 menos 470. Eu não tive lucro. R$280. Isso aqui eu vou ter que passar pro motoboy, que já vai R$100. Vai sobrar 180. E ainda tem que dividir com a minha mãe. E a gente não comprou. A gente não comprou caixa esse mês. No caso, a gente não tem dinheiro. O que eu vou fazer? Não tive nenhum lucro. Nenhum. E aí, gente, conseguiu descobrir qual o princípio que a nossa amiga Vitória feriu aqui? Não seguiu? Você conseguiu identificar aí? Se fosse aula presencial, eu ia fazer valendo um bombom, hein? Mas se você pensou aí, princípio da entidade, acertou, vai arrasar na prova do CRC. Nossa amiga feriu o princípio da entidade, que é justamente misturar pessoa física com jurídica. E como é que isso afeta o empreendedor, o microempreendedor que não tem noção de como isso é importante? Justamente nos seus lucros. Ele não vai conseguir identificar o seu lucro de verdade. E o contador também sofre, né? A gente vai sofrer, nós que vamos ser os futuros contadores, vamos sofrer se a gente não assessorar os nossos clientes, falar da importância da contabilidade, dos princípios contábeis para ele. E é muito importante o contador manter os seus clientes atualizados sobre o assunto, né? Porque senão acontece o que aconteceu no vídeo e aí o empreendedor fica achando que não está lucrando nada, que está sendo desvalorizado, que o serviço dele não está adiantando nada. Gente, agora
A gente vai assistir uma entrevista que a gente fez com duas professoras nossas muito importantes, duas mulheres muito importantes no ramo da contabilidade. Fica com essa entrevista agora. Boa noite, gente. Eu, Tori e a Gabi, a gente vai fazer um trabalho sobre a importância da contabilidade em pequenas empresas. Então, a gente chamou essas duas maravilhosas, nossa professora, professora Dariana, professora Sandra, para dar a opinião delas na visão de uma empreendedora, professora Dariana, e na visão de uma contadora, que é a professora Sandra. Então, eu já gostaria de começar perguntando qual a importância da contabilidade em uma pequena empresa. Bom, eu como profissional da área contábil e como contadora e pegando principalmente esse período nosso aí de pandemia, eu acho que ficou muito nítido, né? A importância da contabilidade na gestão, principalmente dos micros e pequenos empresários, né? A falta de informação, a falta de gerenciamento, a falta de organização nesse período, a gente viu algumas empresas aqui no comércio de Lavras, como a nível Brasil, né, se fechando por não ter essa gestão, né, contábil. O micro e pequeno empresário, ele tem que entender que a contabilidade, ela fornece informações para a tomada de decisão, independente do ramo de atividade, do porte, do tamanho, do segmento. É com base na contabilidade que eles vão tomar essas decisões de continuar o comércio ou a atividade, né, que ele exercer, ou também expandir, abrir uma filial, lançar um novo produto no mercado. É a contabilidade que vai fazer essa viabilidade do negócio, né, tanto na expansão quanto na constituição de uma nova unidade ou na implementação de um produto ou lançar um novo produto. Então, infelizmente, o Brasil, nesse cenário de contabilidade, nós estamos muito atrasados, né? O empresário, ele tem a visão que a contabilidade, ela é imposta só para o fisco, para entregar guias, para pagamento de tributos, e não é dessa forma. A contabilidade, ela é um pilar da organização, tá? Dentro da administração, ela acaba sendo um pilar para a tomada de decisão, pois é a ciência que registra, mensura, analisa e interpreta todos os fatos e acontecimentos, passados e futuros, né? A gente tem isso nítido em vários autores listando isso. Então, assim, é primordial para qualquer negócio, porte, segmento, faturamento de empresa, contabilidade. E a gente tem vivido isso muito aqui no escritório, com esse período de pandemia. Nós temos tido muita procura de MEI, tá? Aqui no escritório, para a gente fazer esse processo de migração do MEI para o Simples ou para o outro regime tributário, como também o acompanhamento. Gente, é impressionante como o microempresário, ele não tem noção de nada. Ele não consegue gerenciar o seu negócio, ele não sabe custo, ele não sabe de despesa, ele não sabe formar preço, ele não sabe o que ele gasta na prestação de serviço ou no comércio dele. Então, a gente está tendo isso com uma frequência muito grande aqui no escritório e a gente está tentando mudar esse cenário, sabe? A gente está passando para o microempresário aí, para o pequeno, essa importância e mostrando através de relatórios gerenciais, não esse relatório que a gente vê na faculdade, balanço, DRE, não. A gente transfere isso para uma didática mais simples, com gráficos, com visualizações, para o empresário conhecer seus números. E eles têm aceitado muito bem, estão tendo uma visão bem diferente da contabilidade, que eu acho que vocês que estão vindo agora, é importante mostrar isso, que a contabilidade, ela está na lei, que o contador, ele responde solidariamente pelo empresário, e numa situação complexa, quem vai preso é o contador, não é o empresário, porque ele é o responsável, né, o conhecedor aí, que tem esse conhecimento técnico-científico para orientar.
Então, é uma profissão que gira também a economia no Brasil. Então, isso precisa ser muito divulgado. A gente precisa desmistificar essa questão da contabilidade ser imposta e ela é para o fisco. Não. O foco é o cliente, o fisco segundo plano. O fisco é a obrigatoriedade. O cliente é o nosso principal usuário, né? Vamos dizer assim. Então, eu vejo nesse cenário a importância da contabilidade para que o segmento, o comércio, né, da empresa se mantenha ativo. Eu sou suspeita de falar por ser contadora, né? Mas a gente vê essa necessidade. A Dariana vai poder complementar melhor, sendo ela uma empreendedora. Bom, você usou as palavras corretas, Sandra. Eu vejo que a principal contribuição da contabilidade para o microempreendedor é auxiliar na gestão financeira. Eu, como empreendedora, eu tenho a noção dos custos da contabilidade, mas eu não tinha aquele tempo devido às aulas, devido a não ter somente meu empreendimento, de sentar, analisar, verificar, pegar todos realmente como se fosse um fluxo de caixa, as entradas, as saídas, fazer uma comparação se está realmente, se a empresa realmente está lucrando ou não, o que poderia ser feito. Então, a contabilidade nos auxiliou, que era eu e uma sócia, nos auxiliou muito nessa parte de gestão. Nós tínhamos reuniões com pessoas diversas dentro da contabilidade, um responsável, às vezes, pela gestão mais financeira, um pela gestão administrativa. Nós tínhamos reuniões com eles para eles nos auxiliar e até mesmo conseguir captar mais clientes, verificar possibilidades que se enquadrariam na parte financeira ali pela empresa. Então, eu vejo a contabilidade não somente como o contador vai fazer a folha de pagamento, calcular o imposto, o DAS, me enviar o INSS, o FGTS, só isso. Não, ele faz muito mais que isso. Tanto que eu, como empreendedora, todo início de mês, eu não sei se é assim com você, Sandra, eu enviava tudo. Toda a parte de nota fiscal, não somente nota fiscal, toda a movimentação do que foi pago, do que foi recebido, mandava extratos bancários para que eles pudessem fazer uma anotação e dar uma projeção de como a empresa estava, se estava ruim, se estava bom, no que precisava melhorar, no que precisava tomar cuidado para não afundar e fechar, para não ir naquela questão da desorganização, destruição e, consequentemente, o fechamento em si. Então, a contabilidade ela foi de extrema importância para o gerenciamento financeiro da empresa. Muito bom. Vou fazer a segunda pergunta. A gente vê que a Dariana sabe da importância da contabilidade, né, como empreendedora. Mas a gente sabe também que não é sempre assim. Existem aqueles clientes que não sabem, mistura pessoa física com pessoa jurídica. Como que seria lidar com um cliente assim que não entende a importância da contabilidade? Então, Gabi, a gente passa muito por isso aqui. É impressionante, né? Até que você consiga informar para o empresário que a pessoa jurídica é como se fosse uma outra pessoa e a pessoa física é outra, é porque ele acha que aquilo que ele vendeu, como ele é o proprietário, ele pode usufruir livre, leve e solto. Né? Que ele pode pegar a conta de casa e levar e pagar. Aí a gente vem com aquela questão, né, de ensinar os princípios de contabilidade, né, principalmente o princípio da entidade, que a pessoa jurídica é uma empresa, a pessoa física é outra, e que a pessoa jurídica tem que gerar lucro para aquele investimento que ele fez na pessoa jurídica, para ele se manter. Então, como que a gente adota aqui? Lógico, a gente faz toda uma análise da empresa, né, de lucratividade, custos e despesas, também da receita,
E a gente determina a retirada pro labore, porque ela está imposta legalmente, né? No mínimo, um salário mínimo. Então, os sócios, né, os proprietários, têm essa retirada pro labore, onde ele contribui com a Previdência, dependendo com o imposto de renda. E parte do complemento da renda dele, pessoa física, a gente faz como distribuição de lucros. Tá? Então, a gente apura, né, a contabilidade dele mensalmente, porque mesmo sendo microempreendedor ou sendo empresa optante pelo Simples, para você comprovar a distribuição de lucros, você tem que ter a contabilidade regular. Né? Você tem que ter balanço, DRE, diário, razão, tem que ter tudo escriturado para você comprovar aquele lucro. Então, com base nisso, faz a distribuição de lucros e ele retira o complemento que ele precisa como pessoa física como lucro. Tá? Foi uma forma lícita que a gente encontrou e que não onera tanto essa questão de previdência e imposto de renda retido na fonte, uma vez que o lucro vai para o sócio já isento da tributação, tá? Mas até chegar nesse nível, aí vem toda aquela educação, né? Aquele acompanhamento de você ir no cliente, explicar, começar a separar os documentos. E uma outra dificuldade que a gente tem é justamente essa questão, eles não têm um software dentro da empresa que controla essa parte financeira, né? No entanto, nós aqui fechamos uma parceria com 2 empresas de software e conseguimos desconto para os nossos clientes e, na medida do possível, a gente está implementando esses softwares que é de gestão financeira, que é um outro segmento que nós também aqui na Suprema estamos trabalhando, que é o BPO financeiro. Então, o pequeno empresário que não tem noção nenhuma financeira, a gente faz isso para ele. Tá? Então, aí o que acontece? A contabilidade trouxe tanto a parte fiscal quanto essa parte financeira para ela. Tá? E com isso você vai educando o empresário, ele vai vendo o resultado, então ele mesmo se policia. Aí ele começa a ver com outros olhos. Não, dá certo, funciona, a contabilidade auxilia realmente. Então, assim, está sendo bem gostoso quando você vê nos olhinhos do cliente a satisfação, ou que ele mesmo liga para a gente e fala assim, quando vai ser a nossa próxima reunião? Gostei da nossa última, gostei dos relatórios, vocês vão fazer de novo? Então, assim, tem mudado essa visão, está sendo bem prazeroso e satisfatório, principalmente para a gente que é profissional ver o seu reconhecimento e ver que a contabilidade está dando resultado, né? Esse princípio da entidade tem que estar bem enraizado na vida de um empreendedor, né? Porque acaba que a gente tem que ver o futuro. Sim. Não é só ali que deu um lucro nesse mês, mas a gente tem que pensar no mês seguinte, subsequente, que a gente tem que pensar que pode ter lucro esse mês, mas mês que vem a gente tem um prejuízo, então a gente tem que cobrir com o lucro do mês passado. Mas é bom que a gente vai educando aos poucos. Sim, e tem também... Daqui a pouco... A outra questão que a gente tem que levar em consideração dentro da contabilidade é o princípio da prudência, né? Sim. As reservas, as provisões. É o que você falou, hoje deu lucro, mas eu já tive de despesa que eu não desembolsei, mas que já é despesa. 1/12 de férias, mais 1/3, 1/12 de 13º, mais os encargos sociais, que todo mês vai me dando um passivo trabalhista, né? Como os tributos, dentre outras despesas. A depreciação, que vai chegar um momento que eu vou ter que fazer uma reforma num bem ou num imóvel, ou vou ter que trocar. Então, isso tudo a gente já vai projetando e já vai fazendo uma reserva para o empresário, para quando isso acontecer, ele saber que aquilo já estava programado, que ele precisava daquela reserva, né? Isso também é interessante. Ficar tranquilo também, né? Sim. Professora Dariana, gostaria de te perguntar, qual é o tipo de empresa? O seu tipo de empresa é MEI, microempreendedor? É microempreendedor, optante pelo Simples. Porque como havia a sociedade, aí a gente optou pelo Simples porque eu não sei, a Sandra pode me corrigir, mas o que me falaram é que não poderia ter uma MEI com sociedade. Aí por isso a gente optou pelo Simples. Entendi. Você que cuida da parte contábil da empresa?
Não, nós temos um escritório de contabilidade que cuida de toda a parte contábil. Eu fico ali na gestão administrativa, financeira, atendimento, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, mas a parte contábil tinha as pessoas responsáveis, nós temos escritório de contabilidade, e aí tínhamos reuniões ali, às vezes quinzenal, às vezes mensal, às vezes semanal, dependendo do que a gente necessitava. Às vezes tinha alguma dúvida, a gente marcava uma reunião, ou de pelo menos uma vez por mês tem ali uma reunião para poder discutir a questão da gestão, o que poderia ser feito, o que poderia ser melhorado também, porque às vezes eu não conseguia entregar toda a documentação, ou não conseguia fazer uma gestão tão correta, então eles me auxiliavam nisso também. Entendi. Aí essas reuniões era sempre você e sua sócia que participavam? Às vezes era somente eu. Quando não Só. dava para as duas participar, eu sempre participava. Você pode contar um pouquinho como que é gerenciar um negócio? Olha, não é fácil. Eu já falo assim, Imagino. fala assim, eu vou abrir um negócio, é simples. Não. Tem que ser algo muito planejado. Tanto que, se eu fosse abrir outra coisa, em outro ramo, abrir outra empresa, eu faria diferente. Eu acho que, como foi o meu primeiro negócio, tanto meu quanto da minha sócia, eu acho que a gente caiu muito em cima. Por mais que eu conheça a parte de gestão administrativa, gestão financeira, compreenda a parte da questão da contabilidade, quando você vai colocar na prática algo seu, não é simples. Então, nós tivemos reuniões, nós conversamos, fizemos um planejamento, fizemos até um plano de negócios para poder abrir. Só que na hora que iniciou, foi tudo muito diferente, até porque nós iniciamos em outubro, abrimos em outubro de 2019 e poucos meses após veio a pandemia. E era algo que a gente não esperava. E isso revirou, né? Tudo que nós tínhamos planejado, o crescimento que nós estávamos conseguindo, né? A contabilidade até nos ajudou. A gente estava tendo uma progressão, um aumento das receitas. Parou, porque a receita reduziu e os custos continuaram. Então, assim, é uma experiência excelente, é algo, assim, enriquecedor, é algo que eu acho, assim, que se tem o perfil, eu auxilio a buscar, sim, ser uma empreendedora, buscar trabalhar naquilo que gosta, mas não é fácil. Tem que estar preparado, tem que ter uma equipe boa de trabalho, uma equipe boa que vai te assessorar. Então, como a Sandra mencionou, a contabilidade, ela não está mais somente com a parte contábil, mas ela está com a parte financeira também. Então, você tendo pessoas para te assessorar, uma equipe boa, um bom planejamento, você consegue dar andamento nela. Mas tem que ter persistência, tem que ter vontade. A próxima pergunta é sobre a viabilidade financeira. É só custos e lucros que fazem a empresa crescer? Não. Não mesmo. Combo. É um combo. É os 3B, né? Bom, bonito e barato. Brincadeiras à parte, mas a empresa, ela é uma engrenagem, né? Vamos imaginar um veículo, né? Tudo tem que funcionar redondinho para ela funcionar. Não adianta eu ter um faturamento alto se eu não controlar custos e despesas, tá? Não adianta eu controlar custos e despesas e eu não planejar, não ter meta de faturamento, de crescimento, ou entender o meu ponto de equilíbrio, entender minha margem de contribuição. Aí a gente vai falar de tudo que vocês viram até agora na contabilidade. Não fazer uma análise de indicadores dentro da sua empresa, saber onde está o seu gargalo, qual que é o seu ponto forte, qual que é o seu ponto fraco. Tá? Então, assim, é uma engrenagem. A empresa, ela inicia lá na produção, tá? Lá no chão de fábrica, vamos falar assim, e ela vai finalizar nos relatórios com a contabilidade. Tudo
juntinho. Se eu não tenho uma equipe que me atenda, que vista a camisa, que trabalhe legal, eu vou ser prejudicado em custos, eu vou ser prejudicado na receita, eu vou ter um turnover muito grande, ou seja, uma despesa no passivo trabalhista muito grande que impacta a minha empresa, uma rotatividade grande, eu não fidelizo o cliente, eu não fidelizo a equipe, então eu vou estar sempre naquele custo muito alto. Então, a contabilidade, gente, ela é essa ciência que analisa isso tudo. É ela que vai fazer esse raio-x todinho da sua empresa. É ela que vai acompanhar o turnover, é ela que vai acompanhar a produtividade, é ela que vai ver giro de estoque, giro de recebimento, giro de pagamento, é ela que vai ver o seu capital circulante, seu endividamento, sua liquidez, sua rentabilidade, tudo. E é impressionante, como eu falei com vocês, quando a gente fecha o relatório aqui com o cliente, eu gosto de verificar os indicadores financeiros, tanto da Bolsa de Valores, quanto poupança, Selic e tudo mais. E assim, a gente tem empresas que têm um retorno bem acima do melhor indicador financeiro que existe. Então, assim, às vezes o empresário fala assim, nossa, Sandra, mas eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo crescimento. Então, quando você fecha um relatório e você compara com os indicadores e você mostra para ele, eu falo assim, nossa, eu não estou vendo resultado, mas eu estou crescendo, eu estou tendo rentabilidade de uma forma ou de outra. Mas o que acontece muito quando você falou em custos e despesas? Uma coisa que os empresários confundem muito, a contabilidade, ela trabalha com regime de competência. Então, os relatórios que a gente gera na contabilidade é regime de competência. Por que é importante você trazer esse BPO financeiro para a contabilidade? Que você vai ter o regime de competência e você vai ter o regime de caixa. Então, quando você fecha os dois e mostra para o seu cliente, você fala assim, olha, sua empresa deu lucro, você não está vendo ele no seu financeiro, por quê? Tantos por cento está no seu estoque, tantos por cento está na sua duplicatas a receber e tantos por cento está em aplicação, banco, caixa. Então, você consegue fazer esse link e mostrar que o dinheiro não está em cash, mas o seu estoque está quitado, o seu cliente que está te devendo, o seu fornecedor, 5, 10, 15% do seu duplicatas a receber. Tá? Então, ele consegue analisar que, olha, eu não estou com dinheiro em caixa, mas se o meu cliente me pagar hoje, esse dinheiro aparece. Se eu vender meu estoque que está quitado, o meu dinheiro aparece. Então, é uma gestão de tudo. É você informar para o empresário que não é estoque alto que fideliza cliente. É você ter o seu estoque mínimo e máximo controlado para que você não impacte, não vai impactar também capital de giro em estoque. Então, assim, Gabi e Vitória, é um combo completo de gerenciamento. Não tem como eu falar para vocês que é só custos e despesa ou só receita. É tudo junto e misturado. É uma análise completa, é você fazer um raio-x, é você chamar o empresário e falar, olha, precisamos atacar tal ponto, para de comprar, você está comprando errado, olha, vamos controlar o seu estoque, vamos tirar um relatório quinzenal, mensal, semanal, e você vai comprar de acordo com ele. Vamos conhecer o seu cliente, tá? Isso também é muito importante, a contabilidade precisa passar isso para o empresário, porque o empresário, ele acha que conhecendo o ramo de atividade dele é suficiente. E não é só conhecer o ramo de atividade. É o marketing, é a contabilidade, é o financeiro, é o tributo. Ele precisa conhecer um pouquinho de cada coisa. E ele nem sempre detém esse conhecimento. Então, a contabilidade acaba fazendo esse papel, principalmente quando ela é terceirizada. Né? Essa visão do contador, ele mudou muito de 2008 para cá. Com a internacionalização da contabilidade, a gente passou a ser mais um consultor do que um contador. Né? Então, é importante que o contador ele esteja sempre aí fazendo curso, se aprimorando, porque as mudanças aceleraram muito de um ano para cá. O que a contabilidade talvez teria aí em 5, 10 anos, está acontecendo, vai acontecer e já está acontecendo em 1 ano, 2 anos. Né? Então, a gente precisa acompanhar essa inovação, tanto contábil, quanto à exigência de nosso cliente. Então, gerenciar hoje uma empresa é ter esse combo completo,
senão não funciona. É como um corpo humano, né? Se uma parte não funciona, a outra também não, e é um ciclo vicioso, um efeito dominó. Isso. E a gente tem que ter também essa análise, bem, esse raio-x que você falou, conhecer o seu cliente conhecer o cliente dele. Isso. Então é uma coisa que puxa a outra, realmente. Quer falar alguma coisa, Dari? Sim, eu gostaria só de complementar. Agora, na minha visão, enquanto a Sandra falava, eu ia pegando o que realmente ia acontecendo. E se a gente realmente pensa somente no dinheiro que está entrando e no que a gente precisa pagar, como questão dos estoques, dos custos fixos ali que já tem todos os meses, a gente não cresce. Não cresce. É realmente a questão do combo, porque eu trabalhava com a questão do trabalho com o público. Imagina, se eu não tenho um funcionário que vai atender da mesma forma que eu atendo, eu vou perder cliente. E às vezes eu vou perder cliente sem saber que eu estou perdendo. Porque às vezes não tem como ficar o tempo todo ali vigiando. Então, se a equipe não é bem treinada, se a equipe ela também não quer trabalhar, não quer fazer da forma correta, ou porque não gosta daquele trabalho, ou porque não está satisfeita, mas às vezes não conversa, isso irá prejudicar. E a questão do cliente, eu vejo que é um dos pontos mais importantes, você ganhar o cliente. E cada cliente é de um jeito. Cada cliente é de um tipo. Cada cliente você vai atender de uma forma. Uns gostam de ir, conversar, falar sobre assuntos, ter atenção. Outros gostam somente de ir, se servir, ficar no canto. Uns gostam que mostre as coisas. E aí você tem que sentir cada cliente e atender cada cliente da forma que ele quer. Por quê? Eu acredito que o melhor marketing que tem para qualquer tipo de empresa é o marketing boca a boca. Se uma pessoa vai até o seu estabelecimento ou compra um produto e não gosta, ela não vai voltar e vai falar mal. Então, não é somente eu cuidar, hoje entrou isso, hoje entrou, tô tendo uma entrada média de X por dia. Isso aqui para mim basta? Não, porque às vezes tá bom aqui, mas se eu não conseguir compreender a gestão como um todo, não conseguir compreender o meu mercado, o meu produto, a minha prestação de serviço, não conseguir entender o meu cliente, essa questão do ganho médio ali diário só vai reduzindo. E ele vai reduzindo, às vezes, em proporções pequenas, que eu, como empresária, às vezes não visualizo, mas a contabilidade, como uma assessoria, ela vai visualizar e vai pensar, olha, está acontecendo algo e a gente precisa modificar alguma coisa ali na gestão. Então, falar que é só viabilidade financeira, não é. Só gestão financeira não é. É a gestão como um todo. Para uma empresa realmente conseguir crescer. Eu gostaria de saber, Dari, como que é o planejamento tributário em uma pequena empresa? Essa declaração de imposto, tributação em geral. Contabilidade faz geralmente. Essa parte eu não vou mentir na questão da tributação, porque tem a parte da declaração dos impostos referente à empresa, tem a declaração de pessoa física. Geralmente, da pessoa física eu mesma faço, mas com auxílio, sempre envio para a questão da contabilidade, para ver se não faltou alguma coisa, se está correto, se as informações também referente à empresa que eu coloquei estão corretas, mas em relação a toda a tributação, todos os impostos, declarações, tudo a contabilidade que fazia e me apresentava. Então, todos os meses eu mandava todas as informações que eram necessárias e eles me retornavam com todas as informações dos cálculos dos impostos, dos tributos a serem pagos, o porquê está pagando aquele valor e do porquê não está pagando. Entendi. Sandra, essa questão de declaração tem prazo, essas coisas para fazer? Aqui no escritório, como que a gente trabalha? É preciso entender a questão do planejamento. Como a Dari falou, as empresas enviam toda a documentação, todo início de mês. Então, aqui a gente chega a documentação, a gente separa, faz a parte fiscal, a parte contábil, e é feito um acompanhamento anual.
Ou seja, todo final de ano, quando a gente apura o resultado da empresa, a gente faz uma projeção dos 3 tributos, simples, presumido e real, tá? Faz uma reunião com o cliente, verifica com ele quais são as perspectivas dele para o ano seguinte e projeta, dentro dessa perspectiva dele, como seria para o ano seguinte. E a gente informa, olha, é viável ainda permanecer no simples esse ano, então ele permanece. Ou se não, vamos mudar para o real ou para o lucro presumido. Lógico, a gente faz essa projeção, até a Dari falou a questão da pandemia, nós tivemos um cliente aqui que quando iniciou o ano de 2020, no final do ano de 2020, a gente fez uma reunião, início mês de janeiro. Ele falou assim para mim, falou, olha, Sandra, a projeção nossa hoje é de muito investimento, a gente vai expandir, a gente vai ter depreciação alta e o simples não vai ser viável, tá? Porque a gente vai ficar o ano inteiro investindo. Ótimo, chegou janeiro, mudamos, excluímos do simples, lucro real. Bom, veio a pandemia, em março. O que aconteceu? Ele mudou o foco, não expandiu, veio para uma outra linha, aumentou o faturamento. O que aconteceu? Imposto lá em cima. Então, assim, tem coisas que a gente mesmo, você prevendo, ninguém esperava a pandemia o ano passado. Então, ele passou um ano bem crítico, com os tributos mais altos do que a gente havia projetado, devido à mudança de estratégia no meio do ano por causa da pandemia, tá? Então, assim, o que a gente faz, e eu sempre deixo isso claro para o cliente, é isso, é uma projeção. Dentro do que você está falando hoje, se no meio do caminho acontecer qualquer imprevisto e mudar, não é culpa da contabilidade. Foram as circunstâncias que levaram à modificação, que foi o caso. Mas o planejamento tributário ele tem que ser feito constantemente, a gente acompanha isso mensalmente, final do ano a gente condensa essas informações, faz uma reunião com o cliente e decide junto com ele. Permanece no regime que se encontra ou nós iremos mudar. Lógico que a gente faz toda uma análise, toda uma projeção e mostra para o cliente, tá? Assim funciona o planejamento tributário. Em relação às declarações, nós temos as declarações mensais. No caso do MEI e do Simples, a DANS, mensalmente. Anualmente, a DEFES, que está sendo entregue, já é o segundo ano por conta da pandemia, foi entregue em 31 de maio, mas a data correta dela é 31 de março, tá? Para as empresas de lucro real e lucro presumido, aí nós temos uma gama de declarações acessórias. Mensalmente, nós temos DAP para o Estado, SPED, ICMS e IPI para o Estado, Federal, DCTF, SPED contribuições. Na parte de departamento pessoal, a gente vai ter a REINF, o E-Social e a CEFIP, tá? E no município nós temos o encerramento do ISS para quem é prestador de serviço. Tem que entrar no site, né, das prefeituras, gerar os livros de ISS e a guia. Tá? Então, isso são as mensais. Anuais, nós temos o SPED contábil, né, que é a escrita contábil digital, a ECD, e a ECF, que é a escrita contábil fiscal. Também é entregue em maio e junho, mas devido à pandemia, esse ano ela foi passada para julho, tá? Então, assim, e na área de departamento pessoal, a gente tem a DIRF, que são os impostos retidos, que é entregue anualmente, que está previsto para ser substituído pelo E-Social, e a RAIS, que também é uma entrega anual, que as empresas do grupo 1 e 2, que já estão passando as informações mensais para o E-Social, esse ano não precisou entregar a RAIS. A entrega foi juntamente com o E-Social, a informação mensal, tá? E as empresas do grupo 3 e 4, que ainda não estão com todas as informações implementadas no E-Social, tiveram a obrigatoriedade da entrega da RAIS, tá? Então, assim, são N obrigações acessórias que precisam ser entregues, tanto mensais quanto anualmente. Tá? A mais nova aí é o E-Social, que agora, a partir de maio,
começou a entregar as informações da folha, né, que é a fase 3, e está prevista, acho que ainda para esse ano, a implementação da área de segurança e medicina do trabalho. Ou seja, a gente verifica por entrega dessas declarações que a contabilidade ela está buscando muita responsabilidade, né? Igual a questão da área de medicina e segurança do trabalho, não é conhecimento técnico-científico nosso, mas como somos nós que enviamos o E-Social, nós vamos ter que buscar essa informação para gerar o E-Social. Tá? Então, acaba que a contabilidade, cada tempo que passa, ela passa a ser mais responsável por essas informações junto ao fisco. Tá? É bem complexo, né? Bastante complexo. Bom, a professora Sandra já tinha começado a falar sobre essa questão da pandemia, como afetou muita gente, muitas empresas fecharam. Assim, de uma semana para outra, fechava 3, 4. Principalmente aqui no centro, eu passava aqui no centro para vir trabalhar. Eu vinha muita empresa fechando, mas também via muitas abrindo, assim. A gente até corajoso, né, de abrir no tempo agora. Mas como que a contabilidade ela é impactada por essa questão desse fechamento de empresas? Como que é nessa questão de pandemia? Porque é uma coisa que não acontece todos os anos, não é decorrente. É uma coisa que aconteceu assim do nada e ninguém estava preparado. Mas como que a contabilidade ela reage a essas situações? Então, Vitória e Gabi, eu nunca trabalhei tanto. Primeira semana, quando deu o lockdown, foram 25 medidas provisórias numa semana. Para você ler, interpretar, resumir e informar para o cliente quais seriam as medidas que o governo estava dando para ele passar por o período pandêmico. Então, assim, a gente ficava aqui no escritório até meia-noite, 1, 2, voltava às 5. Então, assim, meus cabelos brancos, vocês vão assustar a hora que vocês me verem. Triplicaram. Então, assim, nesse 1 ano e pouco de pandemia, é o período que eu mais trabalhei. Por quê? Foram muitas mudanças, principalmente nos primeiros dias. Os clientes muito perdidos, né? Porque tudo que havia sido projetado e programado caiu por terra. E a gente pensava o quê? Aí, 1 mês, tudo voltou ao normal. Só que isso não aconteceu. Eu tive empresas que deram redução de carga horária, suspensão, férias, como tive empresa que não fez nenhuma estratégia dessas e dispensaram funcionários e hoje, um exemplo, na pandemia estavam com 100 colaboradores, hoje está com 50, 45. Tá? Então, assim, eu tive de tudo aqui no escritório. Como também tive clientes que fecharam na pandemia e não retomaram, fecharam realmente as portas. Tá? Então, assim, ninguém esperava. E como que a contabilidade reagiu a isso tudo? Com informação. A única coisa que eu podia fazer para o meu cliente era munir de informação. Então, assim, o papel da contabilidade nesse cenário foi primordial. No entanto, depois da primeira onda, eu tive uma videoconferência com um cliente e esse feedback dele, para mim, foi como se eu tivesse tido de 100% dos meus clientes. Ele fez uma videoconferência me agradecendo o apoio que ele teve aqui da nossa equipe. Ele falou assim, olha, a gente só conseguiu passar por esse período de pandemia devido à assistência que vocês nos deram. Sabe? Então, isso foi muito gratificante. Então, valeu a pena não ter dormido, valeu a pena ter lido muita medida provisória, ter resumido, ter orientado. E, assim, a gente tinha pessoas que não eram nossos clientes, que ligavam ou que acompanhou a gente nas redes sociais com o que a gente estava postando de informação, de orientação, ligava, tirava dúvidas. Então, assim, foi a forma que eu encontrei, né, que nós, na verdade, aqui encontramos, de auxiliar clientes e não clientes, porque era um momento de solidariedade. Com certeza. Como foi para você
Meu Deus, acabou de abrir, já tem esse desafio pela frente. Como que foi? Você, sua sócia, contabilidade, como que aconteceu? Então, até interessante, que eu vou dar um exemplo de uma questão que aconteceu com a questão da contabilidade, que nós mudamos de computador devido a uns pontos logo após o início da pandemia. Primeiro, a gente teve que se reinventar. Nós tínhamos 6 meses, nós estávamos abertos, nós ainda não éramos tão conhecidos, a gente estava começando a ficar conhecidos, ainda estávamos começando a divulgação via online. Tinha apenas 3 meses que a gente estava trabalhando com a questão de entrega pelo iFood. Então, era muito pouco tempo para a gente ser conhecido. Tanto que antes da pandemia, nesses 3 meses, a gente não tinha tantos pedidos pelo iFood, era somente presencial, porque o pessoal conhecia o nosso ponto ficava, porque a gente mudou, ficava em frente à faculdade, a Uniub, que era uma instituição conhecida, então todos os alunos iam lá, o pessoal da região. Então, quando virou e falou assim, nossa, vai ter que fechar, a gente entrou em pânico. Realmente, não vou negar, nós entramos em pânico porque falamos, e agora? Como que nós vamos vender? Nós precisamos pagar as contas. Aí começou negociação com referente à questão de aluguel, negociação, aí o contador passou algumas informações referentes a poder estender o prazo, né, dos pagamentos do FGTS, era do FGTS e do DAS. Acho que o INSS não podia prorrogar, se eu não me engano. Era isso, né, Sandra? E aí a gente foi tentando tudo, só que a contabilidade, a nossa contabilidade, deixou a desejar. Muitas vezes não passava as informações corretas, não nos auxiliava de como fazer toda essa mudança, e aí nós mudamos de computador. Nós precisamos fazer essa transição. Então a gente entrou com fechamento total, tentando trabalhar somente online, aí com divulgação, Instagram, amigos divulgando, pessoas divulgando, e fizemos essa modificação da contabilidade da nossa assessoria, que começou a nos auxiliar de como trabalhar, de fazer uma gestão totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então, nós passamos um período difícil, porque todo mundo sabe que para você começar a ter um capital de giro bom, uma rotatividade boa, você precisa ali de uns 2, 3 anos de empresa, e a gente tinha 6 meses. Então, nós tivemos que investir, e aí que vem até uma parte que a Sandra, que vocês comentaram sobre a questão de fazer separação empresa, pessoa física. Porque chegou um ponto que a empresa ela não se pagava. Então, nós tivemos que utilizar de recursos próprios, e aí com a contabilidade, como não estava nos auxiliando, acabou ficando tudo confuso, porque por mais que a gente tenha o conhecimento, na hora da prática que vai acontecendo aquela turbulência de mudanças, você não consegue parar, pensar, centrar e falar assim, nossa, eu preciso fazer isso. E aí, quando a gente modificou de contabilidade, eles nos ajudaram a fazer esse fechamento da forma correta para não ficar aquela confusão. Nossa, eu pago essa conta, você paga essa, a gente vê o que a empresa paga, porque no início ficou tudo confuso. Então, não foi fácil. E a questão de ter uma assessoria competente nos auxiliou muito nessa questão da gestão e de conseguir se manter com a pandemia. Essa questão que a professora Sandra, você também falou, da informação, né? Porque vem decreto, vem medidas que o governo dá, então é muita coisa para a gente digerir, principalmente um pequeno empreendedor. Então, essa questão de você consultar o seu contador te dar as informações corretas, ajuda demais, você fica mais tranquilo. Vitória, é muito importante, até porque nós, como empreendedores, a gente às vezes não tem acesso a todas as informações, a todas as mudanças de legislações, a todas as medidas provisórias, a todos os decretos, a todas as mudanças. Então, a gente acaba ficando um pouco perdido com todas as modificações, porque as modificações eram ali
constantes. A contabilidade, ela lia todas as medidas provisórias, os decretos, tudo que ia sendo modificado e trazia resumido de um linguajar, né, empresarial. É a questão do linguajar, porque às vezes a gente lê e não consegue compreender. Então, o contador ele consegue fazer essa transformação no linguajar empresarial e falar para a empresa, para o empreendedor, o que realmente ele precisa fazer. E assim, nesse período também foi muito interessante, porque aqui no escritório nós temos uma assessoria fiscal, um programa, e ela é muito didática. Ela criou um link área Covid. Então, tudo que saía do Covid, você ia nessa área e você recebia de imediato. No e-mail, no WhatsApp, no YouTube. Então, assim, isso também ajudou muito. É o que eu falei, o profissional hoje de contabilidade, ele não se atualiza e ele não acompanha essas inovações, essas praticidades que tem, ele não dá conta. Porque se a gente for procurar tudo sozinho, a gente perde muito tempo. Então, a gente tem que ter uma assessoria fiscal, a gente tem que ter um software de gestão, você tem que ter um software de gerenciamento de tarefas, senão nós não damos conta. É muita coisa. Tá? Então, a Suprema também, nesse período de pandemia, ela precisou inovar. Nós fizemos investimentos em tecnologia para que a gente também pudesse auxiliar o nosso cliente. Tá? Então, foi um período crítico, porque, querendo ou não, tivemos empresas que fecharam, então nós perdemos honorários, tivemos redução de honorários que permanece até hoje, mas nem por isso nós deixamos de atender à altura ou melhorar o atendimento. Fizemos investimentos em novos softwares, em novas tecnologias, contratação de novos colaboradores, e estamos aí também como uma empresa. Além de auxiliar, nós também estamos inovando, porque é necessário, né? Então, assim, também foi novidade para nós aqui no escritório, nós tivemos que nos reinventar também. Gente, muito obrigada por terem disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente nessa entrevista, professoras. Foi muito bom conversar sobre a contabilidade, a importância dela nas pequenas empresas. E fica aqui o nosso muito obrigado.